Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. João, bem-vindo, querido. Glenda, tem tantas pessoas chegando. Elis, Júlia, bem-vindos todos, viu? Às vezes eu não consigo. Iana, que bom te ver, Iana. Muito bom receber vocês aqui. Jéssica, que bom. Camila, alegria ver vocês. Nilza, ei querida, tudo bem? Jeane, Ana Paula, tanta gente querida. Muito bom encontrar vocês, viu? Nós já vamos começar daqui a pouquinho. Estou esperando dar o horário e as pessoas entrarem para nós começarmos. Vamos torcer para não termos problema com as conexões hoje. Enilza, Carolina. Bom ver todos vocês aqui, viu? Ingrid. Vinícius, bem-vindo, Vinícius. Aristela. Clara, muito bom. Muito bom ter vocês aqui. Às vezes eu não consigo ver todos, mas é um prazer encontrar. Vamos discutir hoje um tema interessante. Verônica, bem-vinda, querida. Sérgio. Daqui a pouquinho vamos começar. Tomar uma aguinha antes. Obrigada, gente. As palavras de carinho. Andréia, bem-vinda, Andréia. Ei, Cléo, tudo bem? Josué, querido, bem-vindo, Josué. Obrigada, queridos, obrigado. Bruno, Jusceia, minha amiga, que bom. E aí, Josué, que bom te ver também. Obrigado, queridos, obrigado. Daqui a pouquinho começamos. Ieda, bem-vinda, Ieda. Fico ansiosa também, doida para começar logo. Sempre causa uma certa ansiedade a gente pensar o que vai conversar, não é? Acho que eu fico... Gilcilene, querida, que bom te ver. Maristela, Nilza. É sempre um momento de ansiedade quando a gente vai começar, né? Um momento como esse é completamente diferente de nós estarmos juntos, presencialmente, nos encontrando, nos vendo, né? Às vezes eu não consigo ver todos e, enfim, nós vamos nos acostumando com esse novo formato, essa nova forma de nos encontrarmos. Durante tanto tempo, nós nos acostumamos a nos vermos nas palestras, nos encontros e, enfim, deixa eu desativar aqui o Wi-Fi. Ei, voltei, estou aqui. Só um minuto.
Oi? Voltaram a me ouvir, por favor? Estava pausado. Ok, gente, acho que podemos começar. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Ótimo. Bom, acho que está ótimo. Vamos começar. Tive um problema aqui, mas agora já estou de volta, tá bom? Veja bem, eu fiz essa live, eu marquei essa live ontem. Fiz um contato com algumas pessoas dizendo que ia fazer a partir de vários pedidos, né? Os alunos do meu grupo de pesquisa, colegas, me pediram que enfrentasse esse problema. Essa questão estava sendo muito debatida nas redes sociais, muito debatida na academia, e algumas pessoas me pediram que fizesse isso. E eu resolvi, então, abrir esse momento para conversa com vocês, com temor, para falar a verdade. É um tema bastante polêmico, por mais que ele esteja muito claro para muitos de nós, na realidade, ele é um tema difícil de ser tratado. Ele é difícil de ser tratado porque talvez esse seja um dos temas mais complexos para nós discutirmos do ponto de vista do direito, do ponto de vista do direito constitucional, porque na realidade o racismo é um problema entranhado na nossa sociedade. Eu diria que o racismo talvez seja um dos temas mais difíceis para serem abordados, porque ele está na estrutura da sociedade brasileira. A questão da mulher é um problema, a questão da discriminação ligada à classe, a gênero, são problemas, mas a questão da raça, ela toca de uma maneira especial o debate e inflama o debate. E nesse sentido, é importante que nós, o tempo todo dessa conversa, nós não estamos discutindo o caso do Magazine Luiza isoladamente. Nós estamos discutindo um problema que é estrutural na sociedade brasileira. E isso é preciso que se diga. Ele nos incomoda, ele nos toca. Algumas pessoas me pediram disseram a dificuldade, não tem Instagram, se eu não poderia fazer esse vídeo no YouTube. E eu queria dizer que a partir de amanhã esse vídeo vai estar no YouTube, no meu canal no YouTube, Diálogos Zelda Bussinger. Aqueles que não conhecem, queria sugerir a que entrassem, conhecessem e vissem os vídeos que estão lá. Esse vai estar amanhã. Mas eu queria dizer então que é um tema polêmico, é um tema incômodo e é um tema que polariza. Sempre há polarização quando nós discutimos esse tema. E as pessoas dizem, não, eu não sou racista. Esse é um discurso que nós ouvimos de todo mundo. Eu não sou racista. Ninguém admite ser racista. Todos nós falamos, eu não sou racista. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas admitem esse racismo, a sociedade brasileira não admite ser racista. E esse racismo escamoteado, esse racismo que nós não admitimos, que nós falamos não ter, na realidade nos coloca numa condição de muito conforto, como se nós fôssemos pessoas que tivéssemos e vivêssemos a partir do respeito a uma igualdade, e nós não somos. Não é verdade. Somos uma sociedade racista, uma sociedade de um racismo estrutural, de um racismo escamoteado e por isso mesmo difícil de ser enfrentado. Porque aquilo que nós não admitimos é complexo de ser enfrentado. Aquilo, a partir do momento que nós admitimos os nossos problemas, que nós admitimos as nossas mazelas, que nós admitimos a nossa condição de incapacidade, às vezes, de impotência diante da grandeza do problema, nós então temos mais dificuldades de enfrentar.
Então, nesse sentido, é importante nós entendermos uma frase muito forte. Não é importante, não basta não sermos racistas. É necessário sermos antirracistas, sermos pessoas que lutam contra este racismo. Mas para nós lutarmos contra esse racismo, nós precisamos ter clareza não apenas de que ele existe, mas como esse racismo se manifesta no nosso cotidiano, como ele se manifesta nas nossas relações, como ele se manifesta em todas as nossas vivências e as nossas atitudes. Então, nesse sentido, eu parto do pressuposto que somos uma sociedade racista, que somos uma sociedade que não enxerga o racismo, que tem o racismo como algo invisibilizado. Assim como nós observamos recentemente todo um debate negando que haja divisão de classes e classes sociais no Brasil. Tanto o racismo, quanto a divisão de classes, quanto a discriminação de gênero, são problemas que são estruturais. E nesse sentido eu queria dizer que não há como nós discutirmos isoladamente o racismo, isoladamente a discriminação contra a mulher, ou isoladamente os problemas das lutas de classe que nós temos no Brasil. Eu estou dizendo no Brasil, mas isso é uma questão planetária. Mas então vejamos, nós somos uma sociedade racista, nós somos uma sociedade machista, de matriz patriarcal, e somos uma sociedade altamente dividida em classes. Não há como negarmos isso. Partindo desse pressuposto, eu quero dizer que o caso do Magazine Luiza é apenas um caso, mas é um caso que escancara esta condição que nós vivemos. Mas eu queria também tratar com vocês a seguinte questão. Essas questões, gênero, classe e raça, elas têm, elas voltaram de uma forma efervescente na sociedade brasileira nos últimos tempos. Há um conservadorismo exacerbado. Há nesse momento que nós vivemos no Brasil um elogio ao conservadorismo. Não um conservadorismo como uma questão econômica, não um conservadorismo, porque existem estudos conservadores interessantes, mas nós vivemos um conservadorismo hipócrita, um conservadorismo cínico, baseado numa moral que não é real, mas é uma moral como um projeto de poder. Mas voltando então, o problema da discussão do racismo é que nós, da academia, e aí eu falo da minha categoria profissional, nós da academia, nos encastelamos de uma tal forma que não conseguimos construir um discurso com capilaridade suficiente para chegar nas pessoas. Então nós acadêmicos somos altamente arrogantes, nós acadêmicos usamos uma linguagem hermética, uma linguagem fechada, uma linguagem que não atinge as pessoas e que não permite que essas pessoas sejam de fato e tenham a compreensão de fato. Há muitos acadêmicos que não querem dialogar com a sociedade, há muitos acadêmicos que não querem dialogar nem com alunos da graduação, porque se sentem num patamar superior. Ora, na realidade, nós precisamos convidar as pessoas ao diálogo, convidar as pessoas a uma compreensão, porque é muito fácil na academia nós nos colocarmos num pedestal e acharmos que nós sabemos as coisas, quando na realidade muitos não têm oportunidade de saber. Nós queremos confrontar pessoas como se elas fossem ignorantes, sem nenhuma tolerância, quando na realidade nós não abrimos a academia para o debate, para a conversa com as pessoas. É muito fácil chegar a conclusões, as fichas caírem, com a quantidade enorme de leituras que nós fazemos, com a quantidade de debates que temos. Mas nós temos que entender que há pessoas que não têm acesso à academia, pessoas que não têm acesso a um debate
E nós temos que entender que a escola é um lugar de reprodução de modelos. As escolas não são espaços libertários, as escolas não são espaços de crescimento, as escolas não são espaços de enfrentamento que precisam ser feitos. Nós somos reprodutores. Então, nesse sentido, discutir o caso do Magazine Luiza pressupõe uma série de conhecimentos que às vezes nós não estamos dispostos e debates que não estamos dispostos a fazer. Bom, o que eu queria tratar com vocês é o seguinte: eu ouvi várias questões sobre o caso da Magazine Luiza, prós e contra. Não importa se eu sou pró ou contra. Enfim, no meu caso específico, eu sou a favor da medida adotada pelo Magazine Luiza. Mas eu queria dizer a vocês que eu não estou aqui fazendo apologia dessa empresa. De maneira nenhuma. É claro que há também ali, não apenas algo de uma, como é que eu diria, uma disponibilidade para ceder espaço e poder, porque espaço e poder não é cedido, não são cedidos. Na realidade, eles são frutos de lutas por reconhecimento. É claro que há embutido nesse projeto boas intenções. Eu não sei, não posso dizer se há boas intenções ou não há boas intenções. Mas o que nós precisamos admitir é que seja uma jogada de marketing ou não. E me parece que pode haver uma jogada de marketing. E eu não estou aqui defendendo, claro, que nenhuma empresa. O sistema capitalista está aí para nos mostrar como que o capital se movimenta, como que o capital age, como que o capital age estrategicamente no sentido de ampliar as suas bases e possibilidades de produzir dinheiro, produzir mais. O lucro, claro, ele está posto como uma questão quando nós discutimos este programa do Magazine Luiza. Não há como nós negarmos isso. Mas não há como negarmos também que há uma mulher por trás disso, uma mulher que foi discriminada, que também deve ter sofrido, apesar de sua condição financeira, as discriminações, porque mulheres, independente dos lugares que ocupam, são sempre vulneráveis. É importante entendermos isso. Entre homens e mulheres há, claro, uma vulnerabilidade posta. Então ela certamente reúne as condições de alguém que participou e vivenciou processos discriminatórios que talvez tenham dado a ela uma sensibilidade maior para essa questão. Tanto que a empresa dela é considerada uma das empresas melhores de trabalho para as mulheres. Há políticas próprias de trabalho para as mulheres naquela empresa. Isso é inegável. São 30 mil funcionários que ela tem. Dos 30 mil funcionários, 13.500 são mulheres. Ou seja, naquela empresa já há uma relativa igualdade de gênero. Ainda não, mas há uma relativa igualdade de gênero. A empresa vem com políticas de busca de igualdade de gênero. Luiza lutou pela Magazine Luiza, ela lutou para que houvessem cotas para mulheres. Nós precisamos lembrar isso, não apenas no setor privado, mas também no setor público. Ou seja, uma pessoa com uma personalidade forte, com protagonismo e com uma capacidade, independente da questão de ser uma empresa privada que visa o lucro, ela tem tido algumas posições não apenas com relação a negros, mas também com relação a mulheres. Agora, o que é que nos causa espanto no momento em que esta grande empresa brasileira, ela é talvez a mulher mais rica do Brasil, uma mulher, e o que é que nos causa espanto nesse projeto? Sendo que há N projetos como esse. Há N projetos como esse. A Bayer tem um projeto como esse. Google tem um projeto como esse. A União Europeia tem um projeto potente que reúne 80 importantes empresas, inclusive de capital, na União Europeia,
lutando para a igualdade de gênero nestas empresas? Ou seja, os países nórdicos e os países centrais têm políticas de ações afirmativas importantes que nós não conhecemos. Precisamos conhecer. Não que o modelo de lá sirva para nós. Nós estamos somos latino-americanos, com características próprias, com vulnerabilidades próprias. Nós somos um país, claro, que uma sociedade latino-americana colonizada, é claro que o estágio civilizatório destes países é muito diferente do nosso. Agora, nesse sentido, é importante perguntar por que o projeto de ruptura com o pacto de branquitude que há na nossa sociedade, essa ruptura com esse pacto de branquitude que está sendo capitaneado pelo Magazine Luiza, nos incomodou tanto. Ora, a cor da pele, nós sabemos, está fazendo a diferença. Da base da pirâmide ao topo, nós sabemos a cor que predomina na base da pirâmide. E nós sabemos a cor que predomina no topo da pirâmide. Nós sabemos todos que a diferença de desemprego entre negros e brancos está na casa dos 71%. Nós sabemos disso, as estatísticas falam isso todo o tempo. Sabemos também que brancos recebem, em média, 56,6% a mais do que os negros. Então, há uma discriminação importante e uma discriminação que precisa ser enfrentada. Uma pesquisa em 2019, o ano passado, mostra que dos cargos ocupados para liderança em São Paulo, em 2019, um dado recente, apenas 3,6% eram pretos e pardos. Apenas 3,6% dos cargos de liderança ocupados em São Paulo em 2019 eram compostos por pretos e pardos. Mulheres negras, então, representam nesse quadro executivo das 500 maiores empresas brasileiras, presta atenção, nas 500 maiores, mais importantes empresas brasileiras, apenas 0,5% era de mulheres negras. A condição de discriminação existe. A desigualdade está posta. Ela é inegável. Por que é que esta questão incomodou tanto? Por que é que incomodou tanto? Ela incomodou tanto porque o silenciamento e a negação são cômodas. Não enxergar o problema é cômodo. É cômodo. Cida Bento, uma pesquisadora, fez uma tese de doutorado no início dos anos 2000, e essa tese é interessantíssima, eu sugiro a leitura. Ela trabalha com os pactos narcísicos no racismo, as branquitudes e o poder nas organizações empresariais e no poder público. E ela diz que as pessoas negras, elas são interditadas. O projeto de ruptura com o pacto da branquitude do Magazine Luiza é uma tentativa de romper com a cultura da interdição de pessoas negras. Essa preservação das hierarquias raciais, ela é altamente conveniente à manutenção dos donos do poder. Há um pacto entre os iguais. Nós brancos, eu sou uma mulher branca, é complexo falar disso, a partir da ideia do lugar de fala. Eu sou uma mulher branca, de uma classe social privilegiada, mas sou mulher, altamente vulnerável. Quando eu digo isso, as pessoas riem e falam, não há vulnerabilidade em você. Claro que há. O simples fato de ser mulher já me coloca numa condição de vulnerabilidade. E aí eu queria dizer que a escola, as universidades, as instituições
as instituições do sistema de justiça e as instituições como um todo, as empresas, são altamente reprodutoras e conservadoras daquilo que existe. Nós vivemos no sentido de manter o status quo, porque romper com isso é romper e criar um desconforto. Eu tenho certeza que por mais que a Luísa tenha uma questão positiva de sensibilidade, ela é uma empresa. E por mais que ela tenha sensibilidade, ela sofre a pressão do movimento negro. Não tem dúvida disso. Há sim toda uma intencionalidade empresarial do lucro. Mas é preciso entender a necessidade de romper com essas assimetrias do poder. E aí o projeto, então, veja bem, é na tentativa de desconstruir esse projeto. Por que desconstruir? A Vale do Rio Doce, por exemplo, abriu um projeto de trainee, no qual ela reserva 300 vagas de trainee, na qual ela reserva 50% para as pessoas negras. Está abrindo também um projeto de financiamento para estudantes, outras empresas, exclusivamente para negros. E o projeto da Magazine Luiza é para trainee. Ela não está contratando apenas negros. Olha, isso é uma ignorância. Às vezes nós não percebemos isso. Nós precisamos ser tolerantes com os que pensam diferente de nós. Nós precisamos compreender e sair desta polarização. Eu sei que esta ideia minha, às vezes é criticada por alguns, mas veja bem, nós não precisamos criar uma polarização nós contra eles, os que pensam como nós e os que pensam contra. É preciso que nós encontremos um espaço de diálogo, um espaço que nós possamos ser ouvidos. E para isso precisamos ouvir. Então veja bem, o programa é um programa de trainee. Ela não está propondo contratar negros apenas. Ela está propondo, na realidade, criar um programa de capacitação. O que é um programa de trainee? Trainee é uma experiência para que as pessoas possam aprender, é um espaço de aprendizagem. Então, quando ela cria esse espaço de aprendizagem, ela está dando oportunidade que essas pessoas não teriam fora de uma política afirmativa como esta política que nós estamos vivenciando. Ou seja, é claro que há uma pressão do movimento negro. É claro que há uma tentativa de atender aos mais de 50% da população brasileira. Uma empresa inteligente, estrategicamente posicionada, não vai negar. É claro que esses 50%, mais de 50%, segundo o IBGE, da população negra, eles têm um poder aquisitivo menor do que o topo da pirâmide. Claro que tem, mas eles são uma massa enorme de consumidores. Então nós não podemos nos esquecer disso. Agora veja bem, tenho ouvido de muitas pessoas falarem que há um racismo agora contra os brancos. Não sei se vocês ouviram isso. Eu entendo essas colocações. As pessoas dizem, olha, mas há uma discriminação contra os brancos. Abrir um programa em que 100% tem que ser negros, por que não 80%, 50%, 60%? Porque esta é uma ação afirmativa. É por isso que é 100%. Poderia ser 90%, poderia ser 50%, mas eles fizeram com base em estudos estatísticos, estudos que mostraram que 16% apenas de negros ocupam postos de liderança. Não está falando dos CEOs, não está falando do topo, está falando dos cargos gerenciais médios. Apenas 16% são de pessoas negras. Na parte de funcionários, quase 50%, ainda não chegou, é de mulheres, mas 50 e poucos % é de negros. Mas ela não abriu um programa um edital para contratação
de pessoas negras apenas. Ela abriu um programa de trainee. Não há inconstitucionalidade nisso. Não há inconstitucionalidade, não há ilegalidade nisso. Por que não há? Porque o Brasil tem dezenas de normativas que apontam nesse sentido. Não há racismo reverso. Sabe por que não há racismo reverso? Não há racismo reverso porque o conceito de racismo é um conceito que está atrelado ao conceito de poder. Quando nós falamos em racismo, nós estamos dizendo numa questão de poder. Não há o oposto. Por isso não existe o chamado racismo reverso. Ora, quando eu subverto a ordem, é incômodo. Quando alguém subverte a ordem, quando alguém quebra um pacto que existe, é incômodo. A luta comum nossa, talvez de todas essas pessoas que estão aqui hoje nessa live, seja a mesma luta. Talvez as nossas divergências não sejam divergências como daquela juíza do trabalho de Minas Gerais, que insensível afirma que na minha Constituição isso não é permitido. Ora, primeiro que a Constituição não é dela, é a Constituição brasileira. Não é a Constituição dela, criada por ela, fomentada por ela, desejada por ela. Há uma Constituição onde o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca disso. É claro que nós temos que ter cuidado com as nossas afirmativas ou negações, mas nós precisamos pensar que dizer, que afirmar que há uma discriminação ao contrário é uma falta de compreensão conceitual. É uma falta de compreensão do conceito de racismo. Não é possível falar em racismo contra brancos. Não há. O racismo está posto dentro de uma condição porque negros não possuem poder institucional para serem racistas. A população negra, ela sofre um histórico de opressão, um histórico de violência que a exclui. O programa de trainee não é ilegal. O programa de trainee não é inconstitucional. Na realidade, esse programa cumpre o Estatuto da Igualdade Racial, presente na própria Constituição, claro. A Constituição Federal, ela estabelece como norma, presta atenção, a Constituição Federal estabelece como norma, todos nós sabemos que tem norma princípio e norma regra, mas a Constituição Federal estabelece como norma a necessidade de empresas combaterem as desigualdades sociais. Na Constituição Federal, a Constituição Federal, em seu artigo 160, que trata sobre os princípios que regem a ordem econômica, no inciso 7º, fala sobre a redução das desigualdades sociais. Ou seja, eles se regem pela ordem econômica. As empresas devem cumprir essa norma. As empresas têm a obrigação de cumprir essa norma. O STF, quando, não sei se vocês vão lembrar, né, quem é do direito lembra, os demais não, quando a UNB estabeleceu o seu projeto de ação afirmativa, reservando uma quantidade de vagas para negros, o DEM, partido político, entrou com uma DPF, a DPF, uma ação, né, de descumprimento de preceito fundamental, 186, e que é chamada DPF das ações afirmativas, também chamada de julgamento das cotas, né? Das cotas raciais. Foi um projeto de Rita Segato, uma das maiores feministas, professora da UNB, ela e o Jorge, na época, era amigo
eram marido e mulher, eles criaram esse projeto, esse debate, eram da antropologia, do departamento de antropologia, e fizeram um belo debate sobre a necessidade das cotas para que nós tivéssemos uma condição de maior de igualdade, para que nós rompêssemos com o histórico de discriminação. E a UNB foi a primeira luta. Esse texto é belíssimo, sugiro a leitura. A autora é Rita Segato, foi ela que lutou as primeiras lutas e sofreu muito com isso na UNB, foi perseguida por ter lutado a favor das cotas, e depois várias universidades fizeram, a USP foi uma das últimas. Mas o que acontece naquele momento? O STF, quando julgou esta ação de descumprimento de preceito fundamental, por unanimidade, todos os ministros, ela então declarou a constitucionalidade das ações afirmativas de cor ou raça, que tinham como objetivo reduzir as desigualdades raciais e sociais. Portanto, projetos como esse buscam promover a isonomia racial. Na realidade, uma isonomia racial que deveria ter sido resolvida desde o tempo da escravidão, porque não são as leis que resolvem os problemas. Na realidade, são as políticas. A lei que aboliu a escravidão manteve a escravidão de fato material, porque a escravidão continuou de uma forma tão perversa quanto antes. Este problema deveria ter sido resolvido lá, com políticas públicas de inclusão, políticas públicas que dessem aos negros, aos ex-escravos, condições de sobrevivência, e não foram dadas. A escassez de negros e de mulheres em cargos de liderança essa escassez é fruto, claro, de uma falta de políticas públicas inclusivas. A política nacional de promoção da igualdade racial, ela é inconstitucional? Claro que não. A constitucionalidade dela está pacificada. Não dá para negarmos o racismo, não dá para negarmos a divisão de classe e não dá para negarmos os trágicos efeitos dessa discriminação. Não dá. Nós não podemos. É preciso, sim, não questionar a constitucionalidade deste projeto, mas tentar ampliar uma ação afirmativa que busca romper com este pacto de branquitude. Ora, veja bem, vamos pensar em algumas questões. Por que não incluir as mulheres? Porque na Magazine Luiza, as mulheres já têm uma relativa igualdade. Alguém pergunta, olha, mas e as mulheres deficientes? Há políticas próprias para a deficiência. E também há uma questão que é um tempo histórico. Por que é que as políticas contra as mulheres têm sido menos atacadas do que uma política como essa racial? Porque a luta das mulheres já está mais consolidada. Apesar dela abalar e desestruturar a sociedade, porque é conveniente que as mulheres sejam mantidas no lugar de submissão, é conveniente que as mulheres sejam mantidas como aquelas que dominam o ambiente doméstico e as tarefas domésticas, para que os homens possam continuar no seu lugar de poder. Mas vejamos, a questão do racismo é mais complexa. Na realidade é uma tríade. São complexas da mesma forma. Mas a questão da mulher já está mais posta. Apesar de nós estarmos tendo um recrudescimento do machismo, da violência contra a mulher, da tentativa de colocar esta mulher subjugada, todo um moralismo sobre a questão da família está pautado na submissão da mulher. Por isso esse cristianismo não compatível com os escritos do cristianismo real, que está posto no texto principal, que é a Bíblia.
É a tentativa de manter as mulheres no seu lugar, para que tudo possa continuar do mesmo jeito. Romper com esse pacto de branquitude nas empresas é abrir mão de lugares, é abrir mão de poder. E ninguém abre mão de poder. Poderes, lugares, espaços são frutos de lutas por reconhecimento. Ora, não existe racismo reverso. Sabe por quê? Porque não existe ódio contra brancos. Não existe. O sistema de cotas é uma realidade. E temos que pensar que este projeto, se ele é um projeto baseado num sistema de reparação ou um sistema de compensação. Na minha opinião, esse projeto, por mais bonito que ele seja, ele é um projeto baseado na tentativa de compensação. Ele não resolve o problema. Ele ameniza o problema. Mas a política do Magazine Luiza, ela é compensatória. Nós precisamos de políticas reparatórias. Estas políticas, sim, serão mais duras. Essas políticas precisam enfrentar o problema estrutural que nós vivemos. Pensar o sistema de reparação não é trabalharmos só com o sistema de cotas. É pensar o racismo estrutural numa perspectiva revolucionária, de ruptura com o sistema. Ora, qual é a cor do poder no Brasil? Todos nós sabemos. A cor do poder é branca. O poder é masculino, é branco. Tivemos mudanças? Muitas. Claro que sim. Tivemos. Hoje nós temos dentro das universidades uma quantidade enorme de pessoas negras. Mas na hora que isso se transforma para os lugares de emprego, não há equilíbrio, não há compatibilidade. Dizer que as cotas violam, como foi dito na DPF 186 pelo DEM, de que, olha, o projeto da UNB era um projeto com prazo de 10 anos, tentativa de equilibrar o número de pessoas. Projetos de compensação não são eternos. Projetos de compensação têm que ter tempo. Não há mais sentido, por exemplo, lá na Magazine Luiza, de contratação com cota para negros. Porque eles têm um equilíbrio entre negros e brancos. Mas um projeto de capacitação de jovens ou de pessoas como trainees para que elas possam ocupar cargos de liderança, isso sim. É preciso reparar esta desigualdade, é preciso compensar esta desigualdade. Quando nós tivermos o mesmo percentual de brancos e negros, homens e mulheres, com o percentual do IBGE, da sociedade brasileira, ocupando esses cargos, não é hora mais de termos cotas. Cotas são temporárias. Cotas devem ser políticas públicas datadas, preparadas para um determinado tempo histórico. Outra questão que se diz é sobre ferir o princípio da meritocracia. Ora, o Lewandowski, que foi relator da DPF 186, ele disse que a política de cotas, ela promovia um ambiente plural, um ambiente diversificado, era para superar as distorções sociais historicamente consolidadas na sociedade brasileira. E aí, é importante que a gente entenda que os meios e os fins que estavam postos naquela política de cotas e que estão postos nessa política compensatória da Magazine Luiza e de outros, do Google, da Bayer e de tantas outras empresas na União Europeia, no mundo inteiro, elas são marcadas por proporcionalidade, por razoabilidade, que são princípios. Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, são políticas transitórias, devem ser revistas periodicamente.
O Fux, inclusive, quando votou no seu voto, ele disse que era uma reparação de danos pretéritos em relação aos negros, com fundamento no artigo 3º, inciso 1º, que preconiza a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É uma discriminação benigna. Nós temos várias. Na LDB nós temos, no Plano Nacional de Educação nós temos, na Lei 10.558 de 2002, que criou o Programa de Diversidade na Universidade, uma coisa do MEC, acesso de grupos desfavorecidos, são as discriminações benignas. O Decreto-Lei 65.810 de 69, que promulgou, né, a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, são discriminações benignas. Rosa Weber, no seu voto na DPF 186, ela disse que cabe ao Estado adentrar no mundo das relações sociais e corrigir as desigualdades concretas, para que só então a desigualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. E é importante lembrar que não vai haver necessidade de políticas compensatórias, nem reparatórias, quando os negros se tornarem visíveis, quando os negros deixarem de ser ignorados, quando os negros deixarem de ser invisibilizados. Aí talvez nós cheguemos ao momento em que a cota não mais será necessária. Quando estivermos rompido com o modelo escravocrata, quando estivermos rompido com o modelo machista e patriarcal, talvez nós possamos abrir mão de propostas como essa. Eu não tenho dúvida alguma de que o exemplo da Magazine Luiza, não como um exemplo fantástico, para ser louvado, nada disso, não tenho nenhuma ilusão. Dentro do modelo capitalista, não devemos ter nenhuma ilusão. Mas nós precisamos pensar que uma empresa, de uma iniciativa privada, tomando um protagonismo, é coragem. É coragem, talvez compromisso como mulher, outras empresas estão fazendo, outras empresas precisarão fazer. Há uma tendência mundial nesse sentido. Grandes bancos na França, na Inglaterra, trabalham no sentido de corrigir esse déficit de direitos. É claro que houve uma subversão de ordem. É claro que a diversidade é uma riqueza. É claro que nós precisamos lutar uma luta comum contra a discriminação. Eu tenho visto algumas pessoas, até uma pessoa me perguntou, falou: professora, você é uma mulher branca, será que é conveniente você falar sobre uma questão da luta dos negros? E o debate que veio é sobre o lugar de fala. Ora, um intelectual branco, uma pessoa branca que estude a questão, ou que tenha sensibilidade para a questão, ela pode falar do racismo, sim. O que nós não podemos é ser discriminados por lutarmos lutas que deveriam ser de todos nós. O feminismo não deveria ser uma luta das mulheres. As mulheres protagonizam essa luta, mas essa luta não pode ser delas. A luta contra o racismo não pode ser uma luta apenas dos negros. É preciso que haja justiça justa e que ela seja uma luta de todos nós. Aquela juíza que se posicionou de uma forma tão infeliz, disse que foi incompreendida, mas não foi. A Constituição não é dela. A Constituição é nossa, é do povo brasileiro. A Justiça do Trabalho precisa ter um olhar sensível para as desigualdades sociais no trabalho. O STF já estabeleceu jurisprudência que confirma a constitucionalidade dessa medida.
É claro que são lutas identitárias, é claro que nós precisamos pensar que termos posições divergentes não podem nos afastar. Nós precisamos, apesar do lugar ser o lugar de uma mulher branca, muitos de nós aqui sermos brancos, é preciso lutar, fissurar, quebrar as estruturas fortemente solidificadas, cristalizadas, que perpetuam estruturas sociais e raciais no Brasil baseadas em uma alta discriminação. Nós da academia, nós da sociedade, nós das instituições do sistema de justiça, nós das empresas, nós na sociedade brasileira precisamos compreender que esta desigualdade social, que essa desigualdade racial, que estão naturalizadas, precisam ser repensadas por nós. O nosso imaginário social, o meu imaginário social, ele é racista. Ele é machista. Eu digo, eu sou uma feminista, mas o meu imaginário social, ele é racista e ele é machista. Por isso eu digo, não basta nós não sermos racistas. Não basta nós não sermos machistas. É preciso nós lutarmos a luta contra o racismo, contra o machismo, contra esta sociedade tão desigual. Tão desigual. A indiferença com a desigualdade racial, ela está na esfera pública, ela está na esfera privada. A naturalização do racismo precisa trazer para nós a compreensão do conceito do que é ser negro. Do que é ser negro. Para que as pessoas não tenham medo de dizer, eu sou negra, apesar de não ter a pele numa tonalidade mais forte, escura. Há marcadores identitários que precisam ser vistos por nós. Somos uma sociedade miscigenada, sim, fruto de uma escravidão de mulheres violadas. A luta deve ser compensatória, como esta do Magazine Luiza, mas deve ser uma luta fundamentalmente reparatória, onde todo esse projeto de sociedade baseada num poder que exclui negros, mulheres e pobres precisa ser revista por nós. Nós temos documentos normativos em profusão, não precisamos de mais. Os que temos, eles nos bastam. Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, a Convenção Internacional para eliminar todas as formas de discriminação. Nós temos documentos em quantidade, a Lei 12.288 de 2010, o artigo 4º, o artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial. O artigo 39 é uma imposição expressa ao poder público. Nós temos o decreto 9.571 de 2018, que estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Há um passivo histórico que precisa ser compensado. Não podemos trabalhar em casos isolados como esse. Precisamos ter uma compreensão global desta tríade que nos coloca nesta condição. Mas é claro que há outras lutas a fazer. A luta do índio, a luta dos deficientes, tem muitas lutas. Repararmos uma desigualdade não significa que abrimos mão de outras lutas e de outras desigualdades. Eu acho que é isso. Eu não consegui ler eu não consigo, enquanto estou falando, fazer a leitura do chat, mas nós estamos já encerrando esse momento, podemos abrir outros espaços. Esse vídeo vai estar no meu canal no YouTube, Diálogos Elda Bussinger, no grupo de pesquisa que eu lidero na FDV, sobre políticas públicas, direito à saúde, bioética, direito ambiental. Nós discutimos essas questões que nós estamos discutindo aqui, e eu queria convidar todos vocês que quiserem participar, que entrem em contato comigo, para que a gente possa participar. Mas o meu convite a vocês é um convite de luta, sim, mas é fundamentalmente um convite à tolerância.
que aqueles que não pensam como nós sejam respeitados. E cada um tem o seu tempo histórico, cada um tem o seu tempo lógico de chegar a esta ou aquela conclusão. Nós não somos detentores da verdade. Nós não somos. Não há. Aqueles que dizem, olha, isso é inconstitucional, ou que dizem isso é ilegal, precisam ser ouvidos para que nós possamos juntos chegar, talvez, a uma compreensão de que lutas queremos lutar e que lutas precisamos lutar. Que lutas devemos lutar para que tenhamos uma sociedade mais justa, de livres e de iguais. Que isso não seja apenas um discurso formal na Constituição, mas que isso seja uma realidade para todos nós. Não é um sonho utópico. Às vezes eu tenho pensado se ainda há possibilidade dentro desse sistema em que nós estamos, mas é o que nós temos. Precisamos, dentro desse sistema, lutar as lutas que precisam ser lutadas. E nesse momento, em especial, que nós estamos sofrendo tanto, que nós entendamos que negros e brancos somos todos irmãos e que isso precisa fugir de uma utopia e ser concretizado de uma maneira melhor, que as lutas não sejam no campo das pessoas, mas no campo das ideias, que nós possamos debater ideias, confrontar ideias, discordar, mas nos respeitar mutuamente nessa luta. Talvez um dia cheguemos a um patamar de maior equilíbrio, tanto na quantidade, no quantitativo de negros, seja na base, seja no topo, mas que nós possamos estar todos pensando nas mesmas lutas, próximos, dialogando, sem nos cancelarmos, sem usarmos estratégias de cancelamento dos que pensam diferentes de nós. Um abraço a todos vocês, espero que a gente tenha um espaço ainda de diálogo maior, talvez no presencial, em algum momento. Um abração para todos vocês. Tchau, tchau. Beijão.